Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Vamos começar o nosso 2026 levando luz, literalmente, às pessoas. É isso aí, Sintonia Positiva tá de volta, gente. Hoje eu tenho a honra de receber ele aqui. Ele que é filho do seu Mário Antônio, da dona Geralda, irmão do José Sérgio e pai do Otávio. E hoje está à frente aí da Minas LEDs. Por que eu falei que vamos levar luz às pessoas hoje? Hoje eu tenho a honra de receber ele aqui, que o nome já diz tudo. Xará, seja muito bem-vindo. Satisfação aí, tá certo. Poder estar aqui para contigo. No tocante a essa questão aí, tá ok? Você, meu contemporâneo da época dos Correios aí, tá certo? Satisfação aí, pô. Xará, começando aqui de uma forma Legal bem demais. humorada, né? Pra quebrar o gelo aqui, pra quebrar o clima. Cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? No Sintonia Positiva. Quem vem acompanhando os programas, bate-papos de alto nível. Espero que eu consiga é, alcançar esse objetivo também. E, literalmente, realmente, eu trago luz para a vida das pessoas. Então, se precisarem de luz em suas vidas, contem sempre comigo. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Hoje o Sintonia Positiva é com o Renato. É isso mesmo. O primeiro convidado de 2026 é o Renato, coincidentemente, hein, gente? Não foi nada por querer que eu fiz isso, não. Renatão, então vamos começar lá, cara. Bora lá. Primeiramente, eu quero te fazer a pergunta que eu faço a todos aqui. Quem é o Renato por trás desse profissional do Minas LEDs, esse cara querido por todo mundo, com essa sintonia positiva que você tem e exala por aí? Quem é o Renato? Fala pra gente. Renato, hoje tem se falado muito em questão de propósito e às vezes a gente fica meio perdido, né? Em qual o meu propósito nesse mundo, né? Esses dias o meu filho de 8 anos me perguntou isso. E eu tenho percebido que o meu propósito nessa vida é servir as pessoas. Servir naquele momento em que ela realmente precisa, servir as pessoas próximas. Às vezes a gente tem a mania, né? De ajudar, às vezes, quem você não conhece, que também é importante, mas às vezes servir quem está do seu lado é muito mais importante, né, do que ir longe para poder ajudar as pessoas. Eu sempre falo também, Renato, quando a gente começa a disseminar energia positiva, ajudar as pessoas que estão perto, aquilo vai se arrastando, né? Você ajuda quem está perto, a outra pessoa ajuda o que está perto e de uma certa forma vai girando, o mundo começa a girar Com dessa certeza, maneira, não é verdade? com certeza. É isso aí, Renatão. Oi, e eu tô olhando aqui, você começou a trabalhar muito cedo, aos 7 anos de idade, você já estava aí de vendedor, você tem esse perfil aí, então é desde novo. 7 anos de idade, cara. O que que acontece? Como você disse inicialmente aí, eu sou filho aí de Mário Antônio Moreira, cidade de Arcos. A minha mãe, a Geralda Helena Moreira, ela é de Betânia, município de Pedra no Indaiá. Eu morei em Betânia até os 3 anos de idade. Minha mãe resolveu vir para a cidade. Eu sou irmão do José Sérgio também, 12 anos mais velho que eu. Eu brinco que nós somos 2 filhos únicos, né? E a minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe resolveu vir para Divinópolis. E eu, até os 6 anos de idade, ainda continuei ficando lá 20 dias lá com a minha avó, lá em Betânia, e ficava 15 dias aqui. A minha estabilidade geográfica só aconteceu aos 6 anos, quando eu vou para a escola, sabe? E aí eu posso ficar em casa. A minha mãe era servidora pública, ela era serviçal de uma escola lá de São José, o Henrique Galvão. Lá em Betânia ela pediu transferência para Divinópolis. E aí ela pediu transferência para o Henrique Galvão, que era próximo à nossa casa. Ela tinha um garantido todo mês, só que não era o suficiente. Meu pai era rondante da prefeitura, então você já percebeu que a situação financeira era bem apertada. Meu irmão começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos de idade. Quando eu nasci, ele já tinha vindo para Divinópolis morar na casa da minha avó para poder ajudar meus pais. E o que que acontece, cara? Como você tinha ali era muito tudo regradinho, né? Épocas diferentes, né? A minha mãe aproveitou que ela tinha um pouco mais garantido como servidora. Ela trabalhava 6 horas por dia. Ela aproveitava aquelas horas que ela tinha vaga para poder. Ela buscou no empreendedorismo trazer essa renda extra para dentro de casa. Entendi. E aí sobrava pro Renatinho a partir dos 7 anos, Já né? começar ali. Nós tínhamos lá em casa canteiro, né? De couve, não sei o que. Ela pegava, fazia os moés de couve e mandava eu pra rua para poder vender. Ela fazia sabão para despesa. O que sobrava, o Renatinho saía para poder vender. Aí a gente tinha galinha, um galinheiro lá, para colher os ovos ali e fazer despesa.
o que sobrava, Renatinho, Renatinho saía para vender. E aí vendi chup-chup, peguei carrinho de picolé para vender e tal. Então, esse contato com a venda, ele acontece desde muito, muito cedo, né? E você ali aprendendo a lidar com a frustração do não, né, Renato? Que é algo, assim, muito importante. Não é hoje em dia, isso não tem acontecido Cara, muito, vamos essa falar a verdade, geração né? tem dificuldade com isso, né, bicho? Então, assim, e ali, indo na linha do tempo um pouco mais para frente, a minha mãe resolve fazer uma fabriquetazinha de biscoito, tá? E nós tivemos muito êxito com essa fábrica de biscoito lá. Trabalhava, bicho, igual um cavalo, sabe? Mas assim, o retorno que essa fábrica deu foi muito bacana. Legal. O meu pai, nessa época, ele sofreu derrame, ele ficou 4 anos o derrame deixou ele como se fosse uma criança de 12 anos. Aí do primeiro, a partir do primeiro ele teve mais 3. E com o dinheiro que se ganhava nessa fabriqueta de biscoito lá, a gente fez o tratamento dele, tudo, cara, particular Tudo e tal. Não, do... sim, ele foi muito bem tratado. Infelizmente, o último derrame paralisou uma parte do corpo dele. Ele durou 4 meses, que pegou infecção hospitalar. Mas assim, foi muito bem tratado. A gente conseguiu dar uma condição muito boa de vida para ele. Fica aquela sensação boa, né, Renato? Quando a gente consegue fazer em missão vida cumprida. isso. Porque Exatamente. nem tudo depende da gente, não é verdade? Exato. Eu acho que... Então, assim, essa fábrica de biscoito, Renato, ela foi uma escola para mim. A minha mãe, ela, com o pouco conhecimento que ela tinha de vendas, ela conseguia me passar que, olha, você tem que ser educado, você tem que saber ouvir as pessoas, você tem que estar limpo. E o nosso grande público eram pessoas assim, 40 a mais, vamos dizer assim. O produto era o próprio cartão de visita. Negócio muito interessante. Porque as pessoas serviam biscoito para as visitas, né? Antigamente tinha esse hábito de visitar as pessoas. Hoje nem tanto, né, Renato? Hoje é assim, vamos juntar e vamos no barzinho. E aí, esses clientes serviam o biscoito ali para as visitas. Então, o próprio cliente gerava degustação e trazia outros clientes. Cara, era fantástico. Por fim, nós especializamos em 3. É um biscoito polvilho, o pessoal chama vulgarmente de sequilho. Tinha esse sequilho com tempero e tinha o papa-ovo, né, que é o biscoito escaldado. Então, especializamos ali, foi muito bacana. Por que não virou uma empresa muito grande? Primeiro, pela limitação de conhecimento da minha mãe. Segundo, que faltou às vezes ela despertar em mim essa questão de continuar sendo empreendedor. Entendi. Com o próprio negócio. Por quê? A carga horária era muito extensa. Tá tudo certo até aí. Só que, por exemplo, os meus amigos que eram CLT, eles tinham salário, coisa que eu não tinha, porque o dinheiro ia para ajudar dentro de casa e tá tudo certo, né? Então, você via às vezes os coleguinhas ali comprando uma outra coisa ali e eu não podia, porque tinha que ajudar dentro de casa e tal, não sei o que, tá tudo certo. Então, assim, foi essas duas coisas, sabe? Ela não sabe comentar isso em mim e devido à falta de conhecimento dela mesma, né? Ela fez o melhor que ela podia, né? Logicamente. E aí o meu sonho era ser CLT. Cara, e olha pra você ver, como foi uma escola, igual eu te falei inicialmente, o meu primeiro emprego de carteira assinada já foi no ramo de cerveja. Eu tive uma trajetória longa pelas companhias de cerveja aí. A primeira foi a cerveja local, cara. Chamava Cervejaria Teresópolis. Sim. Eu participei da primeira equipe de 4 vendedores que a empresa teve aqui em Divinópolis. Isso com quantos anos, Renato? Tava com 21. Como, fizemos um treinamento muito intensivo, foi muito bom, cara. Coisa que às vezes você não vê na faculdade. Nós fomos em Teresópolis conhecer a fábrica. A fábrica hoje é da Cervejaria Petrópolis, da Itaipava. Tá lá até hoje a fábrica. Ela foi vendida na época. A local ainda é comercializada em alguns pontos do Brasil. E eu fui vendedor de cerveja local numa época onde a Skin Cariol e a Skol dominavam. O vendedor da Skin Cariol chegava na porta do boteco e... Era só carregar. O cara falava assim, manda 50 e 2 fardos de água com gás. E o cara da Skol, ele já tinha todo um procedimento de vendas, mas também vender a cerveja era muito fácil para ele. É lógico que ele tinha outros capiais lá para
atender no relatório dele. Então, eu ficava ali. E, cara, eu acostumado ali a prestar contas para minha mãe o tempo todo, e eu solto na rua, andava, ninguém queria comprar e tal. Eu falei assim, cara, como é que eu vou marcar a minha presença nesses caras? Como é que eu vou provar para essas pessoas que eu estou visitando os clientes? Batendo de frente com as maiores lá, com as grandonas, Exatamente. complicado. Aí, eu peguei e comecei, cara, eu tenho um material de merchandising muito bom. Na época, a Débora Seco era a garota propaganda da cerveja local. Ela tava fazendo uma novela famosa, eu não lembro qual novela não. E aí tinha umas fotos dela de biquíni e tal. E chegava, tentava fazer argumentação de venda, cerveja local, feita de água mineral, não sei o quê. E o cara, não vou querer não. Só, deixa eu colocar um cartaz aqui. Ah, mas eu não tenho a cerveja? Não, vai gerar a pedida, né? É um vendedor 24 horas, silencioso aí no seu... Aí a hora que ele via que era a Débora Seco, né? Dono de boteco, às vezes gosta muito dessa questão da sensualização das moças lá. Hoje nem pode fazer isso mais. Ele, não, então pode colocar, Renato. E aí eu aproveitava a oportunidade, o cara me largava lá. Rapaz, eu amarelava o boteco dele tudo. Eu enchia de merchandise para todo lado. E eu fui fazendo isso em todos os clientes que eu atendia. E na época eu trabalhava em carro próprio e eu logomarquei o carro. E era um Uno bege, que era muito comum de empresas. E eu ficava dando tiro para lá e para cá, ali nessa região, principalmente na região de São José ali. E isso começou a incomodar as grandes empresas, porque o pessoal falou assim, porque o merchandising naquela região era muito, muito grande, né? Era uma forma de eu mostrar para os meus superiores que eu estava visitando os pontos de vendas. E nesse trança meu pelas ruas aqui dessa região da cidade, o pessoal achava que estava cheio de carro da local. Entendi, é porque você logomarcou ali, deixava, então parecia que estava cheio de gente. Mas... Renato, eu vou te falar um negócio, às vezes eu rodava a semana inteira, vendia meia caixa de cerveja, e aí o entregador ia entregar, o cara devolvia. E aí o motorista falasse, não, só fica, você não comprou do cara? Eu falei, não, só porque o cara é muito gente boa, eu fiquei sem graça, mas esse trem não vende não. E aí eu fiquei lá 4 meses. Aí chegou num ponto que já tava, se eu fosse pôr ali na balança, eu já ia começar a fechar no 0 a 0, sabe? E tinha um membro lá, um vendedor da equipe lá, que ia falar assim, cara, você precisa ir pra Ambev. Eu tenho um irmão que trabalha lá, que é jovem ainda, você vai se dar muito bem lá. Eu tenho um vendedor lá, eu tenho um irmão que é vendedor lá, e quando ele me disser que tem vaga, você vai levar o currículo. Até que aconteceu isso, eu levei o currículo lá e fui contratado. Eu participei da entrevista lá na época com 25 pessoas. O dono participou o dono da revenda aqui, o Sérgio Moisés, participou da entrevista. Falei assim, tinha muito vendedor que era cobra criada aí no mercado. Eu pensei, não vai dar certo não. Aí eu saí da revenda, me ligaram e eu fui contratado. Aí da Ambev eu fui pra Coca-Cola, depois fui pro Correio. Correio. Fiquei 2 anos e meio no Correio. Foi 2 anos e meio que você ficou lá? 2 anos e meio. Fiquei 9 meses em Santo Antônio do Monte e o restante aqui em Divinópolis. Foi um dos melhores empregos que eu já tive na minha vida. Correio, era uma satisfação muito grande. Só que, cara, o salário não me atendia. Eu estava acostumado, né, trabalhar na Ambev, na Coca-Cola, onde o salário era muito maior. Correr atrás, dá pra você correr atrás e fazer mais de acordo com o seu... cara. E eu não via perspectiva de crescimento dentro do Correio, então resolvi sair. E quando eu saí, eu volto para a cervejaria Petrópolis, para Itaipava. Fiquei lá, acho que 6 meses, e fui trabalhar como gerente de área da Mondelez do Brasil, aqui no setor do Centro-Oeste. A Mondelez faz o quê? A Mondelez, Renato, ela é produtora das marcas Lacta, Royal, Tang Fresh, Trident House. Então, todos esses produtos são produzidos pela Mondelez do Brasil. Eu era gerente de área aqui na região. A gente até foi, assim, modéstia à parte, nós somos muito premiados. Eu acreditei num programa de excelência que eles tinham, um programa de fidelidade que eles tinham lá. A gente implementou ele em algumas lojas aqui do Centro-Oeste, deu muito resultado. E em 2017, quando meu filho nasce, eu estava já saturado dessa questão de viagens. Aí eu volto para o mundo do empreendedorismo, abrindo uma serralheria com meu irmão, tá?
Meu irmão, quando eu era... no período que minha mãe tinha a fábrica de biscoito, meu irmão tinha uma serralheria. Então, naqueles horários vagos, eu trabalhava com ele. Então, ele me ensinou a profissão. Sou muito grato a ele a isso. Me valeu aí por umas 3 vezes na minha vida ter aprendido essa profissão, sabe? E aí a gente monta uma sociedade. E aí entra o BNI na minha vida. Ah, você tá no BNI lá já. Foi nessa época que eu conheci o BNI. Fui cortar cabelo, o cara cortava meu cabelo. Falou assim, cara, tem um grupo de empresário aqui no qual eu sou membro, você não quer ir lá conhecer? Fui, fiquei encantado com a metodologia. E um membro me bloqueou. Aí me direcionaram para um outro grupo. Aqui em Divinópolis nós éramos 4 grupos, e grupos grandes. Aí me direcionaram para outro grupo. Eu fui, gostei mais ainda do que esse primeiro. E passei pelo processo e fui admitido no grupo. E aí, cara, quando eu vou nessa reunião, eu chego no ponto de apoio que a gente tinha da serraria lá, já tinha uns 4 meses que a gente estava trabalhando, iniciado a sociedade. Eu chego no portão, abri o portão, aí tinha um cômodozinho lá que a gente guardava a ferramenta, a porta estava aberta. Eu achei que era meu irmão que tinha chegado antes de mim, então eu chego lá, Renato, tinha roubado uns 20 mil reais de ferramenta. E o investimento do BNI, ele não é barato. É até um pouco para selecionar as pessoas que entram, né? Quem tá com vontade também, né? Exato. Pessoal. Além do valor... A atitude, que você tá lá com vontade de propósito. Atitude, propósito. Exatamente. Além do valor, você tem outros processos a serem cumpridos, né? Mas aí tem essa questão do valor que às vezes assusta muitas pessoas. E aí eu penso, cara, e agora? O que eu faço? 15 mil reais de prejuízo. Uma empresa está começando agora. Aí eu lembrei da prestação de contas durante a reunião dos membros. Falei assim, cara, eu tenho que entrar nesse negócio. Se for o último dinheiro que eu tenho, eu vou entrar e esse negócio lá vai me dar retorno. E realmente, Renato, eu tô lá desde então, eu dei uma pausa na pandemia, porque o BNI online, ele não é para mim, sabe? Ele funciona para muitas pessoas, tem vários grupos online espalhados no Brasil. Para mim, ele não funciona. Você é da comunicação, exato, do presencial, do aperitivo. Eu gosto do abraçado, olhar no olho, pegar na mão, né? Então, o online não funcionou para mim. E aí, uns 3 meses depois do lockdown lá, eu congelei a minha cadeira. Voltaram-se as reuniões presenciais quase 2 anos depois. Aí o pessoal começou a me convidar, vamos voltar, e você só empurrando com a barriga, uma vez que você sai é difícil você voltar. E num determinado momento lá na Minas LED, uma dificuldade que nós tivemos lá, eu falei assim, bicho, a hora de voltar é agora. Entendi. Pra falar a verdade, eu nunca devia ter saído. Aí em outubro de 2023, eu retorno. 6 meses depois eu tive a grata oportunidade mesmo de ser convidado a ser presidente do grupo. Foi um ensinamento fantástico para mim, tá? E tem colhido muitos frutos lá. Aproveitar aqui, Renato, deixar um abraço pro pessoal do BNI. O André Luiz já esteve aqui comigo, a Tatiane Salles, agora eu tô aqui com o Renato William. Exatamente. Pelo jeito tem muitas histórias aí a serem contadas, gente. Fica o convite aí, quem quiser vir aqui bater esse papo com a gente. Com certeza. Já tá feito o convite, tá bom? É isso aí, galera. Vem cá, porque Sintonia Positiva aqui é de alto nível o papo aqui. Bom, e aí, eu voltei, mas já voltei com a Minas LEDs, né? Então, ali em 2019, eu já tinha um tempinho lá que eu estava em sociedade com meu irmão. E ele queria seguir um caminho, eu queria seguir outro. Fomos muito bem sucedidos nessa sociedade durante 2 anos e meio. Eu queria um negócio que fosse escalável. Na época, mão de obra já era algo complicado, imagina hoje. Hoje, nossa. Cara, tá complicado. Alto-falante, tem carro de som na rua chamando, é outro assunto, mas é complicado. Nunca tinha visto na minha vida. Carro de som, você já viu? Renatão. Chamando, venha trabalhar, plano de saúde. Gente. A Vivar, bicho, pra fazer uma entrevista de emprego, ela faz quase com uma festa. Tem salgadinho, então. Tem refrigerante. Então, assim, naquela época já tava difícil, agora piorou. Eu tive um acidente, cara, na época da serralheria. Eu caí de um telhado de 5 metros de altura. E foi Deus mesmo que pôs a mão e não deixou. É alto pra caramba. É muito alto. Era pra me ter 5 metros, partido dessa.
Deus, mais uma vez, coloca as mãos e me abençoa. E eu não vi ali uma forma de escalar aquele negócio, meu irmão querendo seguir outros caminhos. E ele continua na serralheria e aparece a oportunidade da Minas LEDs. Inicialmente, a Minas LEDs seria eu e mais um outro sócio. Na época ele não estava tão preparado assim. Você está lá desde o princípio, Renato? Já Desde o existia a Minas princípio. LED, você Sim, fundou a Minas LED sim. já? Não. Na verdade é o seguinte, a loja já existia. A loja é fundada pelo Maicon, o apelido dele é Xuxa, um cara muito conhecido na cidade, e pelo cunhado dele, o Juninho Blackout. Uma ideia fantástica. O Xuxa é o cara assim, tudo que põe a mão vira ouro. Quando ele fala que vai vender, fala assim, cara, mas o negócio é tão bom, por que o cara tá querendo vender isso aí? Você fica desconfiado, né? Mas aí, em conversa com ele, é um cara extremamente honesto, um cara que não dá rasteira em ninguém. Aí fui conversar e fui entender. O Xuxa, ele mexe com um monte de coisa ao mesmo tempo. Talvez é essa, cada um tem uma função. Às vezes a dele é essa, vai lá e faz, dá uma lapidada e coloca oportunidade. Exatamente. E aí eu entendi o porquê que ele não conseguia dar continuidade. O Juninho ainda muito jovem, apareceu uma oportunidade de emprego para ele no interior de São Paulo e ele via como ele não podia deixar essa oportunidade passar, então resolveram vender. Na época eu ia iniciar com outro sócio, ele não estava preparado, e aí vem o Flávio, que é meu sócio, né, até hoje. A empresa já tinha 1 ano e já estava aberta. O Flávio já preparado. O Flávio também foi um cara da cerveja, trabalhou como supervisor de vendas da cervejaria Petrópolis durante um bom período, cara de muitos bons resultados no ramo da cerveja. Ele foi gerente de área da P&G aqui no Centro-Oeste durante muito tempo. Um cara que pegou um setor que faturava R$100 mil, né? O P&G não é nada. 4 anos depois ele entrega com R$6 milhões, né? Num período, uma delimitação geográfica aqui até considerada pequena, sabe? Então, assim, é um cara muito competente. Ele já estava se preparando para ser empreendedor, para tocar o seu próprio negócio. Como a pessoa que eu convidei antes não estava preparada, eu falei assim, eu e o Flávio já eram muito amigos, falei assim, Flávio, vamos embora? E estamos lá até hoje. São 6 anos, completou agora em setembro, 6 anos que nós pisamos a primeira vez como donos dentro da empresa. Muita coisa mudou, muitos desafios, né? Ser empreendedor é um frio na barriga todo dia. Ainda mais esse ramo, né? Lâmpada, iluminação, isso tá sempre girando. Tem coisa que é mais quieto um pouco, tem coisa que não para nem um segundo. Não, é inovação o tempo todo, Nossa, Renato. mãe. E assim, o grande diferencial que a gente tem hoje no mercado, Renatão, é buscar realmente fazer jus ao slogan que a gente tem, que é soluções de iluminação, tá? A ideia do Xuxa lá atrás, a gente absorve aquilo que era bom e com o conhecimento que a gente adquiriu nas grandes empresas que a gente trabalhou e tal, de tudo que a gente conhecia no mercado, a gente foi colocando a nossa cara no negócio. E hoje, pra você ter uma ideia, os concorrentes fazem propaganda pra gente, né? O cliente às vezes chega com uma lâmpada diferente lá numa elétrica. Aqui ele manda buscar, vai lá que tem. Lá na Minas LED você acha. Ai, que legal. Aí o cara teimoso, fala, não, vou passar ele tá passando na porta de outra elétrica. Não, às vezes aqui tem. Aí ele entra, não, lá na Minas LED você acha. Legal. Entendeu? E aí o próprio concorrente faz a propaganda pra gente. A gente indica alguns concorrentes também, porque são parceiros. Mas assim, essa propaganda do próprio concorrente, né, faz com que a gente esteja o nível de confiança aumenta muito, né? Se o concorrente está pedindo para ir lá, é porque ele sabe que para onde ele está mandando clientes, ele pode perder o cliente dele. Renato, tinha um camarada aí que trabalhava numa grande empresa, numa grande elétrica aqui em Divinópolis. Essa elétrica, são 7 filiais em Divinópolis e região. Ele ligava lá na empresa que o cara fechou uma venda comigo, eu não tenho produto, mandei no seu WhatsApp aí o que ele está precisando, você consegue atender? Eu achava isso de um nível de maturidade profissional tão grande, cara. Porque não é? Bacana demais. E isso fez com que a gente se tornasse referência de certa forma, sabe? Hoje a gente trabalha com grandes importadoras a nível nacional, como a Save Energy, Lumante,
A Save Energy é uma parceiraça que a gente tem, sabe? Parceira mesmo. E trabalha com despachantes chineses que atuam em São Paulo. Então, assim, a gente não tem mais, entre a China e o Brasil, nós temos um atravessador só. E eu, para te falar a verdade, no tamanho que a gente se encontra, eu acho até saudável, porque o cara, aquela parte burocrática, o chinês já resolve pra gente. Ele consegue entregar um produto de qualidade e com preço espetacular. Então, assim, tem uns áudios aqui, depois, se você quiser, o pessoal não entende nada. Como é que você entende esse cara, bicho? Mas a gente tá no contexto da conversa, você consegue entender, sabe? E estamos aí, Xará. Estamos aí buscando realmente trazer soluções de iluminação para a população de Divinópolis e região. Não, bacana demais. Oi, eu já te vi aí em diversos lugares. Aí tem a parte Renato Atleta também. Tô vendo que tem uma fitinha aqui pra gente mostrar depois. Tem uma novidade. Já te vi até pulando de paraquedas aí, paraquedas, correndo. Você tem todas. Na verdade, já tem várias empresas, você falou que já passou aí, já atuou em diversas áreas. Ainda tem essa parte atlética aí que nós vamos conversar aqui, mas depois do intervalo vamos dar uma paradinha, o pessoal ficar curioso. Tem uma fitinha que não vão saber o que é. Daqui a pouco, gente, até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Você que é de Divinópolis e região, tá precisando de iluminação na sua casa, fazenda, residência? Vem aqui para Minas LED. Nós temos uma enorme variedade de iluminação, a maior variedade de fita de LED da região, lâmpadas para galpão, perfil de LED, tudo para resolver o seu problema com iluminação. Então, precisou de iluminação, vem para Minas LED. Estamos de volta com Sintonia Positiva e hoje um bate-papo aqui entre Renato, Sintonia Positiva, primeiro do ano, Renatos conversando. Eu falei que a gente ia trazer luz, né, para começar esse ano. Já voltamos com uma luz acesa. Explica pra gente, Renatão, o que é isso aí? Pois é, Renato, aqui é o seguinte, como eu te falei, a Minas LEDs, ela está sempre em busca de fazer jus ao slogan que a gente tem, que é soluções de iluminação. Esse material aqui, Renato, é um perfil de LED flexível. Hoje o perfil de LED, aqui, ó, você pode ver que ele dobra, ó. E aqui, ó, eu posso cortar ele e cortando aqui com a tesoura energizado. Eu trouxe só um pedacinho só para o pessoal ver. Então, assim, dá para você fazer uma infinidade. E pode ir cortando? Ele continua? Pode ir cortando. Esse aqui ele vem rolo com 100 metros e ele é 12 volts. Então, assim, isso aqui já é uma realidade em grandes centros como São Paulo. Vou até desligar aqui. Isso aqui já é uma realidade, Xará, em grandes centros, né? Em São Paulo, por exemplo. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp onde existem fornecedores e grandes lojistas do Brasil. Isso aí já é muito usado já há mais ou menos uns 8 meses em São Paulo. Você virou moda por causa da realmente é muito prático, né? Você pode colocar ali, tem muito ambiente hoje em dia, né? Exatamente. Dependendo do formato, Então a flexibilidade dele é o que chama a atenção. Então você pode colocar no teto. Hoje há uma tendência muito grande em móveis com iluminação própria. Os arquitetos já especificam a iluminação do móvel planejado. Então isso aqui, ó, é muito interessante para o moveleiro, para o cara que faz móveis, tá? Porque o nicho que ele tem que fazer no MDF, ele é pequeno, já está com a fita aqui dentro, ele não tem que se preocupar em colocar a fita, e qualquer lugar que ele cortar aqui, isso vai continuar funcionando. Isso então, é assim, bacana, dá para fazer, fica milimétrico, fica perfeito. Exatamente, a gente já tem esse produto lá na loja já há algum tempo, só que aqui no interior, às vezes essa tendência ela demora um pouco mais a chegar. Então a gente sempre aposta muito na novidade. Porque você nada no oceano azul em relação aos seus concorrentes, porque a hora, meu amigo, que eles põem a mão nisso aqui, aí o bicho pega. Aí fica... aí a concorrência é cruel, sabe? Mas temos isso aqui para moveleiro, pessoal de comunicação visual, é muito bacana, né? E aí tem várias outras novidades, a gente tem tentado se especializar muito em movelaria, para trazer essa... para a gente ser referência mesmo para esse profissional. Que tá vindo por aí, não é? Então a gente atende lá todo tipo de projeto. Hoje a Minas LEDs, ela não é uma elétrica, mas também não é uma grande boutique de iluminação. Nós estamos ali no meio do caminho, mas sempre buscando evoluir, sempre buscando os nichos de mercado. Algo muito interessante, Renato, que é bom eu frisar aqui,
a empresa, como ela é muito nichada, ela é muito especialista, tem produtos que a gente tem lá e às vezes demora muito a vender. Então, o que foi a solução há 5 anos atrás que eu e o Flávio encontrou? Na verdade, foi até um pouco mais de 5 anos. Foi em fevereiro de 2020, pouquinho antes das coisas fecharem por causa da pandemia. E aí, mais uma vez, o BNI. Numa rodada de negócio do BNI, eu citei para um membro lá, a gente estava fazendo aquelas reuniões de 1 a 1 na rodada de negócio. Esse membro Eliana, eu esqueci, foi o nome da empresa dela na época. Eu falei assim, Eliana, a gente tá começando e tal, e nós pretendemos ter um site próprio, trabalhar com e-commerce. Ela falou assim, tá vendo aquele cara lá que parece com o Romeu Zema? Pois é, nós acabando a nossa reunião aqui, você vai conversar com ele. E ela já levantou, Huertinho, você vai fazer 1 a 1 com ele aqui depois. E aí o Huertinho, ele vem, senta comigo lá, e o Huertinho tava montando um curso para vendas do Mercado Livre. Primeira turma dele. Ele estava montando o curso, acho que ele era consultor certificado na época e tal. Só que esse curso ele estava fazendo por conta própria. E ele me explicou ali e tal, e eu nem perguntei o preço, falei assim, cara, eu vou ser seu primeiro aluno. E fiquei, eu falei assim, ó, vou divulgar lá no Instagram. E eu fiquei na cola. O dia que ele divulgou, eu fui realmente o primeiro aluno. Aí conversei com meu sócio, falei assim, ó, eu me inscrevi lá, se você tiver condição aí, questão de horário, acho que você deve fazer também. Aí ele veio, nós formamos ali, nós fizemos o curso, 1 semana, o Hertinho ainda deu umas consultorias particular pra gente, aprendemos. Cara, acho que 1 semana depois, instaurou o lockdown, as empresas todas fecharam, ficou só os e-commerce, só venda por internet, né? E aí a gente não podia abrir a loja, a gente ia pra loja, mas pra trabalhar. Entendi, trabalhar interno ali, fazer os... Isso, e aí a gente ganhou um know-how muito grande na época com a questão da venda online, sabe? Hoje 50% do faturamento da loja, ela vem dos e-commerce. Você começou esse curso ali pouco antes de fechar? Olha, Renato, só que 15 coisa. Dias antes. É Deus também. É Deus também, Deus, cara. não... Deus. E aí, assim, qual que é a importância do e-commerce hoje pra gente? Eu falo que é um dos pilares que nos permite estar há 6 anos no mercado com a loja física aberta. E é o seguinte, o e-commerce ele te proporciona você dar vazão a certos produtos que no balcão fica parado. Ele te proporciona ter variedade de produtos dentro da loja, tá? Porque, por exemplo, você pega uma lâmpada vela para lustre, é um negócio muito específico. O lustre, às vezes, ele é ligado só quando a pessoa recebe uma visita. Então, essas lâmpadas, elas duram ali, geralmente, 8 anos sem queimar. Porque usa pouco, é muito específico, né? Você disse. Específico e usa situação, pouco. Não. E aí, o que acontece? O fornecedor te vende uma caixa com 100 unidades dessa lâmpada. No balcão, às vezes, você vai gastar mais de 1 ano para vender 100 lâmpadas, né? Dentro do mercado, dentro da realidade. E você tem que ter ali, né? Tem que ter também, porque se você não tiver, solução iluminação. Então, exatamente. Então, o e-commerce ele vem fazer o giro dessa mercadoria. É porque lá no e-commerce, 100 lâmpadas, às vezes, por 1 semana, não é nada. Né? Então, o e-commerce ele veio fazer com que a gente consiga girar a mercadoria, ter variedade, e a gente atende online, consegue atender o físico também. Então foi assim uma casadinha espetacular. Hoje a gente tem, graças a Deus, temos um sucesso muito bacana no e-commerce. Então é o que faz com que a Minas Leste esteja aberta até hoje. E o pessoal que soube, né, se especializar nessa área, principalmente naquele momento, deu uma crescida boa, não deu? Com certeza, hoje em Renato. dia, porque acabou que virou moda, né? Algo que aconteceu, pelo que aconteceu, né, pelo fato ruim, né, vamos dizer assim, virou moda. O pessoal hoje em dia compra muito online, não é? Ficou muito prático, não é? Com certeza. Então, assim, foi algo que é um dos pilares que fazem com que a Minas LEDs esteja aberta para a rua até hoje. O online, né? Você vê, o online ele faz equilibra, com que... né? Ele equilibra. E é muito importante também ter a loja física lá, na verdade. Exato. Que a visitação online, então tem os 2 segmentos, é muito interessante. Que quem quer ir vai lá e vê, conhece, dá para fazer, o pessoal vai lá, faz o vídeo, então Exatamente. E aí a TI Verde, lá do BNI, ela tá trazendo aí agora vamos dizer assim, uma ferramenta que vai facilitar com que a gente tenha
um resultado melhor com poucos recursos, tá? Estou implementando um sistema lá agora. Então, assim, vai ser um negócio bem bacana. TI Verde. Cláudio Henrique Veloso, da TI Verde. Renatão, e aí, como você citou antes do intervalo, realmente existe aí o Renato William CPF. Até queria mandar um abraço aqui para Marcelo Silva, do LM Studio. Nós vamos ser, Renato. Marcelo, gente boa, abraço meu também, tá? Você conhece ele, né? Marcelo, Marcelão Marcelo, você precisa estar aqui, pois meu é, amigo. vamos combinar, Marcelo. Tem uma história fantástica de vida, cara. Uma história... O Alex já esteve aí com a gente. Pois é, o Alex. Passando por aqui. Grande Alex, meu eterno professor de oratória. Grande Alex. O Marcelo agora será presidente da CID Jovens e ele me convidou para fazer parte da equipe de liderança lá. Eu vou ser secretário tesoureiro. Aí eu fiz uma colinha aqui, pessoal, para que eu não possa esquecer. O Marcelo é presidente. Eu não sei os outros cargos, mas nós temos lá também o Alex Souza, da Oratória Power, a Bruna Mendonça, da Projetarte, o Kilder Morato, da Teletécnico, o Cláudio Henrique Veloso, da TI Verde, e a Laís Ribeiro, da LR Clinic. Ela trabalha com estética facial, né? Então, um grande abraço para essa equipe aí. Em 2026, a CID Jovens, uma força total. E a colinha é muito importante, né? Porque senão a gente esquece. Tá doido. São muitos nomes, Renato. Nossa, não vai, não vai? Não dá. Pois é, Renatão, a gente estava conversando antes do intervalo aqui. A questão do Renato, atleta aí, que eu já te vi em todo lugar. Eu entrei, eu dou uma stalkeada no pessoal antes de vir fazer a entrevista aqui, para eu pegar informações. Aí te vi no meio do paraquedas, correndo, lutando. O que é isso, gente? Tá em todas. Fala com a gente, e essa face do Renato aí, como Renatão, tem um pensamento que diz que tudo que você consegue tocar, o copo, a garrafa d'água, esse lampiãozinho aqui, ele se materializou, mas um dia ele passou pela mente de alguém, né? Eu sou taekwondista, quem pratica taekwondo. Eu sou taekwondista na minha mente desde os 10 anos de idade. Lá no Henrique Galvão, quando eu estudava, eu gostava de uma menininha lá que chamava Patrícia. Renato, eu não vou saber te falar agora se o pai dela era dono da academia ou se ele era só professor. Ele era professor, que ela era professora eu sei, mas eu não lembro se ele era o dono da academia. Academia de Taekwondo Dragões Unidos, na rua 21 de abril, ali próximo ao Hiper ABC da 21. Eu passava lá, antes de eu conhecer essa menina na escola, de eu saber que o pai dela era professor lá, eu passava lá e achava estranho, cara, porque tinha um dragão desenhado, tinha uma bandeira da Coreia que eu achava muito diferente, mas tinha uma bandeira do Brasil também. Assim, será que eles têm negócio de macumba? O que será isso? A gente fica, né? Mas assim, eu achava interessante até eu descobrir que era uma escola de taekwondo. E nós somos da época daqueles filmes de Hollywood lá de luta, né? Acabou o filme, todo mundo corria pra caixinha de areia, não era pra rua. Exatamente, Então nossa, eu era doido com esse negócio. E a Patrícia, além do pai dela ser professor, faixa preta, acho que ela era segundo dan, não me lembro, professor Ari. Comenta aí, galera. Quem é dessa época e conheceu o professor Ari. Ela era faixa verde, cara. Eu achava aquilo fantástico. Só que, como eu te falei, meus pais tinham uma situação financeira muito, muito apertadinha. Antigamente era mais complicado ainda a gente fazer, né? Cara, hoje em dia tem muita opção. Antigamente era... Não, você tá doido. Tinha que ter um monte de enfim, né? Um dubu que custava um quarto salário mínimo, a renda total da minha família era 3 salários mínimos, como é que você ia comprar um dubu? Aí fora a mensalidade, fora, né? Que tem que ir, um monte de evento. Aí. Mas enfim, passava na porta da academia, ficava louco aquilo lá. Todo mundo queria ser o Van Damme na época. Todo mundo queria ser o Van Damme. Oportunidade de ser o Van Damme, eu vou, ué. E aí, avança um tempo um pouquinho, eu ali na 6ª série, sabe, naquela época você formava ali os grupinhos, né? E tinha dois grandes amigos meus na época, um tal de Damiani e um tal de Fábio. Eles eram alucinados com luta. Aí, numa ocasião lá, tinha 2 valentões da escola, igual que esse filme americano, né? Os caras chegaram lá, cara. No dia, a minha sorte é que eu não tava dentro da sala. Eles aprontaram com esses 2 meninos. Não vou falar quem. Resolveu pegar um revólver do pai e levar pra sala. Ele me mostrou, eu falei, cara, não faz isso não. A hora que os caras chegaram na porta da sala,
no dia lá, eu falei assim, "Nó, hoje vai virar uma tragédia, pelo amor de Deus. Tá? Aí os caras entraram e saíram, pra sorte deles, que o trem ia virar uma tragédia mesmo. Então um resolveu pegar o revólver do pai e levar pra sala, né? E o outro resolveu entrar na academia do Lander. Grande Lander, um abraço, Lander. Academia Taekwondo Divinópolis, grande abraço. Na época, eu tinha 13, 14 anos, eu lembro que eu fui lá no Lander, era no prédio da Vivo. Cheguei a olhar o preço de mensalidade do Bocoedo, mas ainda assim era algo inalcançável pra mim, sabe? Cara, o tempo passou, eu fiquei com aquilo na cabeça, e depois que eu formei na faculdade, eu peguei e fui. Falei assim, cara, eu vou realizar esse sonho, eu vou entrar no Taekwondo, nem que seja 6 meses. Renatão, e tô até hoje, cara. Já tem quanto tempo? Eu entrei em março de 2009 e acabei de me formar, 15 anos, faixa né? preta Então, agora. Mais de 15 anos, né? Dia 7, vamos fazer, agora em março vamos fazer 16 anos. E agora, dia 7 de dezembro, eu fiz o exame na federação em BH e consegui passar. Mas então foi esses dias, então parabéns. Faixa preta, pouco tempo, é 7 de dezembro. Depois de quase 16 anos, consegui me formar. E hoje eu sou aluno do mestre Alisson. Né? Aliás, eu sou aluno dele desde que eu entrei na academia do Lander. Ele foi meu primeiro e único professor. Hoje ele é mestre sexto dan, acabou de se formar em sexto dan também. Um abraço, mestre Alisson. É um cara fantástico. E essa questão das faixas, né? Eu tava conversando com o rapaz fazer segurança no Correio, o Emerson, abração, o Emerson sempre acompanha a gente, o Emerson, você conhece o Emerson? Conheço o Emerson. Segurança lá, tá lá fazendo a segurança no Correio. Ele tava contando a história das faixas, é muito legal, né, velho? Dizer que foi nas escolas, contar lá e tem um monte de história por trás das cores das faixas ali, que eu não sabia, eu, por exemplo, não sabia. Ele contou, disse que a meninada ficou encantada. É uma arte marcial muito bacana o Taekwondo. De repente podemos fazer um programa desse Taekwondo aqui, né? Exatamente. O mestre Alisson, ó. Tá convidado, hein? Vamos fazer. E o mestre Alisson, Renato, várias vezes, campeão mineiro, eu acho que ele nem sabe quantas vezes ele já foi. Inúmeras vezes campeão brasileiro. Foi da equipe da seleção brasileira pan-americana no finalzinho da década de 90, eu não lembro o ano do PAN que ele participou. E pensa num camarada humilde. Se eu puder dar outro nome pra ele, é humildade. O cara é fora do comum. Um cara que já tá com 45 anos. Rapaz, se você vê ele lutar, depois você que tá assistindo aí, procura no YouTube, Alisson Teles Bueno. Você vai ver inúmeros nocautes que ele deu. E o cara treinando Esse pessoal calmo é complicado, que agora você falando aqui, eu tô olhando, você é calmo pra caramba, tranquilo, em paz, faixa preta de Taekwondo. Tá falando do Alisson. O Emerson é outro, ele chega lá, anda devagarzinho e faixa preta. O pessoal calma, hein, gente? Cuidado. Então, assim, o Taekwondo tem uma história muito bacana na minha vida. Começa lá na minha cabeça e depois se materializa alguns anos depois, né? E agora um ciclo concluído. Que legal. Parabéns. A corrida é algo que vem complementar o Taekwondo, traz resistência, né? A primeira corrida que eu fiz de rua foi no tiro de guerra. Gostei. Continuei correndo, mas sem participar, me inscrever em corridas de rua, corria por minha própria vontade, né? Treinando. E agora, 4 anos atrás, eu voltei a me inscrever em corridas. A primeira foi a corrida rústica da Polícia Militar, uma belíssima prova, já está marcada a próxima, dia 15 de março de 2026. Então se inscreva aí, você que gosta de correr. Paraquedas. Eu vi lá, então. Paraquedas, eu saltei uma vez só, mas isso vem da infância também, Renato. E aí, gostou ou não? Cara, fala a verdade, conta pra nós. É uma experiência, você se transforma, cara. É uma experiência. Pela foto que eu vi lá, a carinha tava boa. Só que a gente não sabe se é desespero ou tava feliz. Tá legal. Você se sente mais perto de Deus. Você voar por cima do urubu assim é diferente. É diferente. É uma experiência que eu acho que toda pessoa devia buscar. É algo. E vem da infância também. Eu sou aqui do São José, então lá da minha casa sempre deu pra ver o pessoal, a movimentação do aeroporto, né? Aqui no José Fonseca. E essa escola em que eu saltei, ela foi aqui em Divinópolis durante décadas. Aí, devido a uma questão de política na época, eles foram para BH e agora estão em Bom Despacho. Inclusive, o instrutor, o Zusa, cara fantástico. Aves raras, coloca aí, vocês vão gostar.
O Zusa foi instrutor aqui durante muito tempo, tal, um cara muito bacana, já tem não sei quantos mil saltos. E o que eu pensava, aí você falava, você não tem medo? Eu falei, cara, o cara já saltou não sei quantas vezes, será que é na minha vez que vai dar errado? Então, mas assim, cara, a hora que você salta ali, Renatão, cara, você se sente mais perto de Deus. Você olhando o negócio lá de cima, aquela Deve ser uma paz. experiência. Nossa, bicho, fantástico. Então, Um dia eu ainda vou criar coragem. cara, é bom, é aqui perto, é bacana. E essa questão do esporte, né? O meu contador lá, o Eider Ramos, ele diz o seguinte, que essa frase eu nem sei se é dele, tá, Renato? Mas ele repete ela muitas vezes. Não existe CNPJ forte se o CPF for fraco, né? Não, perfeita a frase. Não é? Nossa, mãe. Então, não sei se é de autoria dele, eu acho que não, mas ele repete muito e eu peguei pra mim isso aí. E eu acho que você estando bem. Até que a questão do avião, né? Quando você vai fazer um voo, a aeromoça ali dando as instruções do voo, né? Caso aconteça alguma coisa, existe um momento ali que ela fala, né? Máscaras irão cair à sua frente, primeiro você coloca em você para depois ajudar o outro. Tem que ser. Isso aí é muito importante você falar. A Não gente é? tem que se cuidar. Eu enfatizo aqui em todo o programa. Muita gente vem aqui. Eu sempre falo que a gente precisa estar bem para cuidar das pessoas. Não adianta. Isso não é egoísmo, não é nada, não. Você precisa estar bem para cuidar do seu. Senão não tem como. Porque se Ué, você tombar, como é que fica aquilo que você está não cuidando? tem como Não é ajudar. difícil, não. É impossível, viu, gente? Se você tombar, Exatamente. complica. E é isso aí, cara. Então nós tentamos aí buscar a evolução constante. Você acha que o esporte ajuda, sim, a ficar bem melhor? A Ajuda o bom humor, a disposição disposição nossa, a muda? disposição é outra, né, cara? Aquilo libera ali um- uma dopamina boa no cérebro, né? Depois, cara, depois que você Eu tô precisando um você faz pouquinho uma aí. Eu tô corrida aí, meio. nossa, a sensação de você tomar um banho assim, sentar, cara, é impressionante, Renato. É muito bom. Treino taekwondo também. O mestre lá tem hora que pega pesado, né? Que tem uma parte aeróbica ali para ganhar resistência muito bacana. Então, assim, tem dia que o treino é. Eu tô precisando colocar meu pequenininho, que ele tá naquela época, já viu, 6 anos, o Lael, que Isso. quer lutar com a gente, de vez em quando vem e dá um... Acho que tá precisando treinar, gastar energia, de vez em quando. A gente acaba tomando os golpes, não é? É isso aí. Muito Distrai, bem. distrai, vai ali e toma aquele golpe. É isso aí, cara. E nós estamos firmes lá no BNI como ferramenta de negócio para nossa empresa. Como eu te falei, a gente buscando sempre trazer a solução mesmo, pessoal. Ação e Que legal. sempre em frente, Renato. É isso aí. Renatão, tá sendo um ótimo bate-papo aqui. Foi uma escolha muito boa, graças a Deus a gente coincidiu aí de estar fazendo esse primeiro programa do ano com você, com o Renato. Eu achei legal, porque Renato, né, gente? Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou falar com o Renato pra gente boa? Então, Renatão, vou te deixar à vontade, cara, pra dar um recado, deixar um recado sobre a sua empresa lá. Fica à vontade, o espaço é seu. Deixar uma mensagem para as pessoas também, se você quiser deixar uma mensagem positiva. Fica à vontade, Renatão, o espaço é seu, meu cara. Renato, eu sou meio humorista, né? Aí tem uma imitação que o pessoal lá do BNI gosta. Não é boa, mas é. Não é boa, mas o pessoal gosta muito que eu faço lá, que é uma frase do Cortella que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Ótimo. Cortella. É um cara que eu gosto muito. E essa frase também é muito marcante na minha vida, sabe? Porque realmente, se você esperar ter condições para fazer as coisas, acho que você nunca sai do lugar. Isso é algo, é um dos princípios que o Sebrae divulga muito também. Faça na condição que você tem. Porque eles falam que se você não fizer o melhor na condição que você tem, quem garante que você fará o melhor quando você tiver mais condições? Exatamente. Não é? Vai. E assim, aí tem a questão da sorte. Ela existe. Renato, acredito que exista, tá? Só que se você não se colocar em direção a ela, se você ficar sentadinho aqui, a força do pensamento, a força positiva, né, ela é muito importante. Só que Ela é o princípio, não é? Não é? o pensamento sem ação, Não. você não chega Pensamento positivo mais atitude mais positiva. atitude positiva, exatamente. E é o que eu tenho tentado, tentar não, quem tenta não consegue, mas é o que eu tenho buscado fazer, sabe? Servir o máximo que eu consigo, ter
pensamentos e atitudes positivas, me colocar no meio de pessoas boas, porque eu acho que isso tudo colabora para que a sorte venha. Começar a caminhar, o caminho aparece. Na verdade. Exatamente. A porta aparece, tem vários ditados aí. A porta tá ali, mas alguém tem que girar a maçaneta. Exato. A porta, mas não... Um tempo pra cá eu percebi que esse pitchzinho de venda que eu tenho, né? Eu levo luz para a vida das pessoas. No início eles acham que eu sou pastor, eu sou algum religioso e tal. E eu levo luz para a vida das pessoas. Então, se você precisa de luz em sua vida, conte sempre comigo. Cara, você sabe que é algo assim que vai além do pitch de venda. E se você tiver condição de levar a luz para a vida das pessoas, eu tenho certeza que isso vai agradar muito a Deus. Então, se você agrada a Deus, né, você está cumprindo seu papel aqui na Terra. Um segredo, então, para eu contar pro Renatão, que ele não sabe. Eu te vi um post lá na Minas LEDs. Falando que você levava luz na vida das pessoas, falando a questão das cores ali. Saiba você que foi de lá que eu tirei inspiração para te perguntar onde você fez a questão da oratória. Que eu tinha vontade, eu acho que isso aqui era uma coisa que estava presa dentro de mim. E hoje eu tô aqui apresentando, tô de boa, tranquilo. Eu acho que eu tenho dom para fazer isso aqui. Tô criando condições para fazer melhor cada dia, mas foi a partir de um post seu que eu vi, cara, que eu te via no correio lá, falava, mas olha como é que ele tá legal, o cara tá todo desembaraçado. Que beleza. Eu vou ficar assim também. Eu falei, Renato, eu vou correr atrás. Aí fui correr atrás, saiba você disso, que a partir daquele post eu fui correr atrás e desenvolvi algo que tava dentro de mim que eu não sabia. Olha que legal, que eu já tinha né? isso. Que legal. O Renato inspirou o Renato. Fica aqui uma confissão pra você, Renato. Que bom, tá bom? Cara, que bom. Isso aí, eu fico muito feliz, viu, Xará? Porque você é um cara que eu admiro desde a época do Correio, um cara muito bem-humorado, um cara que a gente não sempre vê com um sorriso no rosto. Eu nunca vi você triste. E saber que eu te inspirei de alguma forma, eu fico, nossa, cara, eu fico lisonjeado. Obrigado. Esperamos pra fazer. Tá bom, Renatão? Obrigado. Foi um prazerão, Renato, te receber aqui. Foi muito positivo. A gente começou o ano com o pé direito, eu não tenho dúvida disso, tá bom, Renatão? Então foi um prazer. Mas se quiser deixar o contato da Minas LEDs, o local que vocês atendem, lá fica à vontade. Endereço, a gente vai deixar também na definição do programa, tá, gente? Contato do Renato, endereço, tudo direitinho, tá bom, Renato? Exatamente. Mas pode deixar pro pessoal aí, Renato. Pessoal, nós estamos ali na rua Piauí, número 440, próximo ao Hiper ABC, da rua Goiás, né? Nós estamos entre a Goiás e a Pernambuco. Siga o nosso Instagram, @MinasLEDs_ e venha você também sair da escuridão, leve luz para sua vida, sai desse lugar escuro aí e vem para Minas LEDs você também. Então é isso aí, pessoal. Começamos o 2026 levando luz à vida das pessoas. Hoje a conversa entre Renato e foi esse o Sintonia Positiva. Hoje eu até esqueci do recado, tá bom, gente? Gente, não esquece de espalhar essa mensagem por aí, tá? Seguir a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. Enviar essa conversa para aquela pessoa que você sabe que vai gostar ali de uma conversa boa, tá bom, pessoal? Fiquem todos em paz, seja um ótimo dia, uma ótima noite, independente do momento que você estiver assistindo a gente, tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima, gente!